Olá pessoal, mais uma vez para mais uma aulinha, digamos assim, né? Eu recebi uns charts, uns quadros, né, com uma coisa que um criador aí lá de fora, no caso, dessa vez não foi nenhum blogueirinho aqui no Brasil, lá de fora que teria inventado umas classificações comportamentais para definir filhotes, que seriam entre easygoing, quer dizer, gato tranquilo ou não tranquilo, preguiçoso ou ativo, brincalhão, introvertido ou extrovertido, dominante ou não dominante, coisa assim. Vamos lá. Primeiro que, na primeira infância, não tem como definir tudo isso um filhote. É impossível. Isso eu digo com toda certeza, é impossível. Tá? Primeiro que os gatos na primeira infância, enquanto tá mamando, instintivamente, tá? Isso está na instinto de defesa que vem no felino, no filhote. Enquanto tá mamando, se você toca nele, um humano toca no filhote, ele bufa. Ele tem medo, claro, mas a reação dele é como se ele estivesse atacando, naquele minúsculo ser, ele estivesse, eu vou te atacar, tá ameaçando, mas ele tá cheio de medo. Mas é um instinto natural de defesa, está no DNA dele. Então, já começa, todos aí são iguais. Depois, ele tem a fase, ele brinca muito, o filhote saudável vai brincar, uma vez que já esteja andando, mais de 10 dias. Mas, ele poderá, e muitas vezes terá sim, medo ao sair do seu ambiente. Tirou daquele lugar, do berçário, daquela área segura, mudou de ambiente, ele vai ter medo. Tá? Então, nessa fase, todos estarão brincando. E 2, 3, 4 meses, você não tem como definir muito, porque aquele que talvez seja mais tímido naquele momento, até 4 meses, na casa do tutor, da tutora destino, do futuro, poderá ser totalmente diferente. Tá? Vai ser totalmente diferente, com toda certeza. Porque o que define a personalidade, antes de tudo, é a pureza da raça. É por isso que existem as raças, né? Então, para que lutar pela pureza das raças, se não teremos a certeza de como será a sua personalidade ou o seu comportamento, né? Vamos mudar, por exemplo, no cachorro, nos caninos. Você, quando adquire um Golden, você tem a certeza que será um cachorro easygoing, que será sociável até com estranhos. Você não vai ter um Golden para a guarda da sua casa. Você vai preferir um Rottweiler, Pitbull e por aí, né? Você também, ao mesmo tempo, você não vai esperar que um cão de guarda vai ser sociável com todos os estranhos, como o Golden é, né? A mesma coisa vale para os gatos puros, né, de raça. Porque uma vez que não tem raça definida, é sim, tudo é uma surpresa. Agora, com raça definida, e esse é o trabalho, a razão do trabalho, é para que você saiba o que vai ter quando crescer. Né? O que esperar naquele ser que está ali. O Maine Coon, sendo um gato dócil, conhecido por gigante gentil, né, como gigante gentil, o gato do cachorro, ele sim vai ser um gato carente, tá? Ligado ao ser humano, muito grudento, muito dócil, muito inteligente e comunicativo. Eu defini, é vocal, não, é comunicativo, digamos assim. O que é comunicabilidade num gato, principalmente Maine Coon? É a maneira como ele responde aos seus estímulos, né? Ao seu tutor ou tutora. Ele poderá ser com miados longos, com trinados, com silêncio mais responsivo nos gestos, isso é comunicabilidade, tá? Alguns vão ficar gritando, fazendo sons mais longos, né? O Maine Coon não mia normalmente, cada um tem um seu miado diferenciado, tá? Que é quase uma tentativa de falar com o seu tutor. Então, isso vai depender do estímulo. Definir se o gato é dominante. Não, mentira. Muito errado dessa vez. Por quê? Um gato que saia de uma criação séria, ele vai ser castrado, né? Indo para a companhia, ele será castrado. E sendo castrado, ele não terá produção de testosterona. Nos felinos, assim como também para caninos, posso usar falar, já que não é minha área, ele não terá dominante. Porque a dominância é uma consequência de uma causa hormonal, né? Uma vez castrado, ele não tem isso. Então, mais um item errado dessa listinha dessa pessoa que eu não conheço. O pessoal inventa cada coisa. A lenda do gato filhote vai escolher o seu tutor. Não. Por quê? Não existe isso. Todo filhote que receber um estranho, né, que vai ali, digamos assim, né, ver os filhotes, ele vai se assustar com a presença, na maioria dos casos, né, vamos dizer assim, para não ser tão radical, ele vai, na maioria das vezes, quase 99%, ele vai se assustar com a presença de um ser que ele não conhece, preservando a sua segurança. Ele vai ter medo, ainda mais que ele sente um cheiro, e muitas vezes essa visita, que eu vou visitar para poder deixar o gato me escolher. Não, muitas vezes a visita usa um perfume com um cheiro muito ativo, muito forte, e o gato sente cheiro, um aroma muito mais intenso do que o humano, e vai perceber e não vai gostar. Vai incomodar as suas narinas. Então, essa coisa de escolher, não, pelo contrário, vai ter medo. Alguns poucos podem ter uma reação de aconchego, mas é muito raro. Não é de, ele teve medo de mim, nesse não. Aquele lá teve medo, porque é natural ter medo. Um filhote tem medo do que é diferente, do que é estranho a ele. Assim como tem medo também de um ambiente que difere do seu ambiente anterior. Mudou de ambiente, existem raros casos de gatos mais saídos, raros casos. Mas a maioria das vezes ele vai ter medo uma vez que seja colocado num ambiente novo. Ele primeiro terá que se adaptar, reconhecer todo o ambiente, descobrir os lugares seguros e não seguros, onde são os possíveis lugares para esconderijo,
outros para relaxamento, para possível área de banheiro e área de alimentação. Ele vai precisar reconhecer esse ambiente antes de se sentir seguro naquilo lá. Quais são as vidas presentes naquele ambiente, e se essas vidas são amigáveis ou não amigáveis, né? Ou inimigas, né? Ou ameaças, porque isso é do felino. Então, outra coisa, né? Essa lenda, o gato vai me escolher. Não, não espere. Aí tinha também na tabela, além do vocal ou não vocal, né? Ou então carente ou não carente. Uma coisa também, além da pureza da raça, definir a personalidade esperada daquele ser. Um outro ingrediente nesse somatório, outro item nesse somatório, é a maneira como é a criação e também a interação do humano nessa criação com o gato, no caso, na primeira infância. Se é com muitas brincadeiras, com muita presença, ou se é largado de lado. Outro fator para somar a pureza da raça, que já dá uma tendência forte, né? Lembrando do caso do cachorro, né? Então, a mesma coisa no Maine Coon. Seria um gato que tende a ser dócil, carente, grudento com o ser humano, interativo. Outro fator somatório é a maneira como é lidado esse filhote, né? E lida com esse filhote na primeira infância. E o depois é na casa do tutor ou da tutora. Porque não adianta nada, um grande trabalho, uma pureza aqui na raça, um grande trabalho preocupado e responsável na criação, se na casa destino, lar destino, o gato é deixado de lado, que nem uma criança, né? A criança humana, ela tem várias reações para testar seus pais. A criança vai testando seus pais e ver qual é a resposta, quais os limites que ela recebe e quais os incentivos que ela recebe. É a mesma coisa. Então, são 3 coisas a entrar nessa equação, digamos assim. Então, rotular um filhote que fica até 4 meses, né, como criador, e ainda mais que vá ser castrado, no caso de falar da dominância, é uma estupidez muito grande. Coisas que as pessoas inventam para se fazerem especialistas, para se fazerem únicas no meio e enganarem os desavisados. Então fiquem espertos, porque rotular um filhote é muito errôneo. Porque o que vai dizer muito dele, em primeiro lugar, lembrando a equação, é a pureza na sua linhagem. O que acontece muitas vezes por aí é que essas pessoas que ficam querendo definir na sua criação não têm pureza alguma. Tem aquele lá que pode pedigree, como eu já expliquei, pedigree todos podem ter sim, porque a veracidade que está relatada em cada pedigree depende muito mais da honestidade de quem cria e faz o mapa de ninhada para mandar para o clube. Não é uma pedigree que testa a pureza, sim a honestidade de quem cria, tá bom? E outra coisa, aí a pessoa não sabe, aí o gato tem um desvio de personalidade, é como você tem um golden que é violento com estranhos, né? Ou então um cão que você pega para ser guarda, que é tipicamente de guarda, mas ele é um cão sociável até com ladrão. Muito possivelmente, ele pode ter uma aparência, um fenótipo esperado, mas não tem um genótipo. Tá? O que está por trás da aparência denota uma falta de pureza. Porque pureza, o que se espera, o que faz uma raça, explicado também no outro vídeo, são as características, aspectos físicos e também de personalidade, psicológico, né? Então, mais uma aulinha aí.